Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Educação MZ, que tem a ver com educação em Moçambique. Então, para o dia de hoje, está reservado aí a preparação para o exame de Biologia 12ª classe. Então, aqui nós temos um episódio de preparação para o exame que vai se realizar exatamente depois na próxima semana. Então, prepare-se para que não venha aí, não precisar espreitar o outro ou pagar dinheiro para você poder fazer exame. Então, esteja esse tempo para poder assistir aos vídeos e prosseguir com os seus estudos. Agora, já começamos aí com o português parte 1 e o vídeo está disponível, assim como o documento. Então, como é que nós organizamos isto? Primeiro, criamos o conteúdo e o conteúdo é extraído da matriz. Então, levamos os objetivos de matriz e fazemos isto como na forma de conteúdo. Então, demos parte em parte para poder, pelo menos, abranger aí todas as disciplinas. Então, hoje estamos com a disciplina de Biologia, primeira parte. Então, se ainda não se inscreveu, faça a questão de se inscrever. Não é uma coisa tão difícil, menos de 1 minuto tu podes dar pausa e clicar no sininho apenas para se inscrever. Isso não leva muito tempo e você não vai gastar nada e não vai perder nada. E vai também dar força aqui, nós do outro lado, para podermos continuar com a preparação. E será um grande benefício para vocês. Então, vamos ao que nos interessa. Então, como estava a referir que esta preparação é exatamente dada através da educação MZ. Então, se você for a verificar matriz tem uma parte onde fala sobre as células. Então, nós não podemos falar sobre os tipos e características das células. Então, nós não vamos querer falar de tipos de células antes de saber primeiro qual é o ramo da biologia que estuda essas células. Então, temos aí citologia. É o ramo da biologia ou a ciência biológica que estuda as células, sua estrutura e função. Então, temos aí a citologia como sendo uma parte da biologia que apenas cuida das células, das suas estruturas e das suas funções. Isso quer dizer como é que a célula funciona, como é que a célula é, qual é a forma da célula. Então, estuda-se no ramo da citologia. Quanto aos tipos e categorias de célula, existem aí 2 grupos básicos de célula, que são células procariotas e células eucariotas. Então, nós vamos diferenciar as células procariotas das eucariotas. Primeiro, vamos pegar aí as células procariotas. Então, as células procariotas é muito simples. As células procariotas quase não tem muita coisa, quer dizer, tem déficit de alguns organelos. Como vocês estão a ver aí, células procariotas características. Não possuem membrana nuclear, primeira coisa. Apresentam núcleo difuso no citoplasma nucleoide, constituindo um enrolamento de DNA. São pobres em membranas envolventes. Então, se tu fores a verificar as procariotas, elas têm dificuldade, quer dizer, é como fosse alguém que não tem perna, não tem mão, não tem braço. Então, as células procariotas têm essa dificuldade. Não tem membrana, o núcleo é difuso e tem problemas envolventes. Então, qual é o exemplo que nós podemos ter através disso? Então, temos exemplo das bactérias e algas azuis. Então, as algas azuis e as bactérias têm umas células procariotas. Não tem membrana, tem um núcleo difuso e são problemáticos. Agora, para tu saberes das células eucariotas, é apenas contrariar o que nós temos aqui acerca das células procariotas. Enquanto que as células eucariotas, elas possuem membrana nuclear, também possuem o núcleo verdadeiro, são ricas em membranas envolventes nos organelos, apresentam mitocôndrias. Então,
Veja só, que é muito fácil saber diferenciar as características das células procariotas das células eucariotas. Procariotas não tem membrana, não tem núcleo, tem problemas envolventes. Então, é só fazer o inverso para as eucariotas. Agora, qual é o exemplo das células eucariotas? As células eucariotas temos aí como exemplo de célula animal e célula vegetal. Então, as células animais, assim como vegetais, têm célula eucariota, quer dizer, tem membrana, tem núcleo verdadeiro, membrana envolvente e mitocôndria. Então, temos aqui o exemplo de estrutura da célula animal, é uma célula eucariota. Então, temos aqui composição de uma célula animal, é assim como ela é composta. Temos aí lisosoma, citoplasma, mitocôndria, membrana plasmática, centríolos, tudo mais. Então, essa é a estrutura de uma célula animal. Então, se calhar no exame tenha uma imagem assim para identificar que tipo de célula é essa. É só você dizer que é uma célula animal. São casos raros. Aliás, não são casos raros. Muitas das vezes nos exames sai a imagem para você poder identificar o nome da figura. Então, se sai uma figura desta, é só você ter aí em mente que são células. É uma célula animal. Enquanto que a vegetal tem esta estrutura. Então, a célula vegetal tem essa estrutura. Tem também o núcleo, o cloroplasto, o citoplasma e tudo mais. No matriz também tem acerca dos organelos celulares. O que são organelos celulares? Imaginemos uma pessoa. Imaginemos que uma pessoa é uma célula. Então, uma pessoa tem vista, tem dedo, tem perna e tudo mais. Então, isso seria organelos da pessoa, quer dizer, são órgãos da pessoa. Então, células também têm órgãos, só que como são órgãos muito pequenos, não são chamados de órgãos, são chamados de organelos. Então, organelos celulares são esses que vocês estão a ver aqui. Núcleo é um organelo celular, cloroplasto, citoplasma, vacúolo e todos mais. Esses são chamados de organelos celulares, quer dizer, fazem parte é o que constitui a célula. Agora tu, se calhar, terias aí, como é que eu posso encontrar essa imagem? Vou deixar aí o link na descrição onde tu poderás encontrar este documento. Então, nós temos que conhecer a função de cada organelo que nós estamos a ver aqui. Temos que conhecer a função do núcleo, conhecer a função do cloroplasto, citoplasma, vacúolo, membrana plasmática e assim sucessivamente. Então, aqui temos organelos celulares. Quais são as funções? Por exemplo, num corpo, nós sabemos que a função da boca é falar. A função do ouvido é ouvir. Então, nós queremos detalhar sobre as funções desses organelos, membrana celular, parede celular, tudo mais. Qual é a função disto? Então, vamos começar aqui mesmo através da membrana plasmática. Qual é a função? O que a membrana plasmática faz na célula? Então, a membrana plasmática, ela permite a inter-relação entre os meios intra- e extracelulares, controlando a saída e entrada de substância da célula. Protege a célula e recebe informações. Permite a inter-relação entre os meios intra- e extracelulares, controlando a saída e entrada de substâncias da célula. Então, estamos a falar de membrana plasmática. Então, aqui temos, para você poder verificar, aqui temos membrana plasmática. Então, a membrana plasmática, o que ela faz? É como fosse, digamos, que depois da pele que nós temos, a pele, existe outra camada um pouco dentro. Então, esta membrana plasmática dá a comunicação entre dentro,
da célula e fora da célula. Então, estabelecendo, determinando a saída e a entrada de substâncias. Então, a membrana é o controlador dessas substâncias. Ele faz a comunicação intra e extra. Quer dizer, intra, dentro, extra, fora. Então, faz o controlo e a ligação. Ele faz a comunicação. Se a substância dá para entrar ou não dá. Então, ele é responsável nisto. Então, não se esqueça, membrana plasmática tem a função interrelação entre os meios intra e extra, controlando as substâncias. Membrana plasmática, a imagem temos aqui. Esta aqui já é apenas em parte, para se tu conseguires ver o esquema. Vamos conhecer o retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático rugoso, às vezes é chamado de R.E.R. É responsável pela síntese de proteínas a partir dos ribossomas que lhe são associados. Retículo endoplasmático liso, REL, intervém nas sínteses de lípidos e de hormonas derivadas do colesterol. Então, ele é responsável na produção de proteínas. Então, ele intervém também nos lípidos. Então, o retículo endoplasmático, a função dele é de fazer a síntese de proteína e lípidos. Essa é fácil. Mitocôndrias. Qual é a função de mitocôndrias? Nela ocorrem reações relativas à respiração aeróbica. Então, respiração aeróbica encontra-se na mitocôndria. Então, através dessa respiração, também há a produção de ATP, ou seja, centrais energéticas da célula. Então, a mitocôndria, ela é aí onde ocorrem as reações relativas à respiração aeróbica. Então, se você ouvir de mitocôndria, é apenas recordar da respiração aeróbica. Ribossoma. As estruturas fundamentais na síntese de proteína. Então, o ribossoma está ligado, aliás, tem quase uma função semelhante com o retículo endoplasmático, que é síntese de proteína. Aparelho de Golgi. Intervém em fenômenos de secreção celular. Então, nós já sabemos o que é secreção. Está em relação com a RER, também é responsável pela formação dos lisossomas e dos vacúolos autofágicos, participando na digestão intracelular. Então, aparelho de Golgi, ele se comunica com retículo endoplasmático. Então, existe uma ligação entre retículo endoplasmático e o aparelho de Golgi. Lisossomas. As hidrólases intervêm na decomposição de moléculas e estruturas celulares. Então, nós sabemos que o ser humano é composto de células. Então, essas células, quando elas crescem, vão se repartindo. Então, os lisossomas são responsáveis nesta decomposição molecular. Então, da estrutura das células. Então, ele intervém na decomposição de moléculas e estruturas celulares. Então, aquela repartida de células, os lisossomas é quem é responsável. Núcleo controla o conjunto das atividades celulares. Então, o núcleo é como fosse chefe. O núcleo na célula é como fosse chefe. Qualquer atividade é controlar, aliás, o conjunto. Conjunto quer dizer várias atividades. Várias atividades são controladas pelo núcleo. Centríolos são fundamental importância na divisão celular. Então, centríolo já é que é exatamente direto para dividir a célula, enquanto que lisossomas, ele está mais para decomposição, enquanto que o centríolo, ele divide as células. Então, existe divisão celular. Uma célula mãe se reparte, sai outra célula e assim sucessivamente o ser humano vai crescendo. É por isso que as células
A divisão das células é feita através dos centríolos. Temos vacúolos, é acumular produtos de excreção das células vegetais, eliminar sais e outros produtos. Veja só, vacúolos, ele acumula e elimina, enquanto que, o aparelho de Golgi, ele faz a secreção. Então, ele é que produz a sujidade, como se estivesse a fabricar, e os vacúolos expulsam. Cloroplastos. Neles ocorre o processo fotossintético em que a energia luminosa é transformada em energia química. Isto é simples. Parede celular. Parede celular, isso é a mais simples. Suporte e proteção. É uma via para o movimento de água e sais minerais. Nós sabemos quando está-se a construir um muro, é uma maneira de poder proteger o espaço adentro. Então, a parede celular é uma parede celular que suporta, tem um suporte e protege. Além de proteger, é uma via para o movimento de água e sais minerais. Então, preparei aqui um pouco de exercícios. Vamos também resolver aqui juntos. Temos o número 1, 2 e 3. Pergunta número 1. Defina o seguinte conceito: citologia. Claro que tu ias responder que citologia é o ramo da biologia que estuda a célula, não só estuda a célula, mas sim a sua estrutura, assim como as suas funções. 2. Dê exemplos de células procariotas e eucariotas. Isso também eu sei que tu poderias acertar. Células procariotas. Então, quais são os exemplos? Temos algas azuis e bactérias. Eucariotas temos célula animal e vegetal. Muito simples. Número 3. Menciona as funções dos seguintes organelos celulares. Núcleo. Núcleo, acabamos de ver há pouco tempo que ele controla muita parte ele é responsável no conjunto de muitas atividades. Mitocôndria. Então, nós temos aqui a resolução do nosso exercício. Número 1. Citologia é o ramo da biologia que estuda a célula. 2. Exemplo de célula procariota, alga azul ou bactéria. Exemplo de eucariota, célula animal e vegetal. O núcleo controla o conjunto das atividades celulares. Nas mitocôndrias ocorrem reações relativas à respiração aeróbica, TPC. Então temos aí 3 perguntas. Número 1. Diferencie a célula procariota da eucariota. Esse é um dos objetivos que aparece na matriz. Número 2. Menciona as funções dos seguintes organelos. Então aqui tu vais dizer qual é a função de ribossomas, de centríolos, cloroplastos. Número 3. Mencione a relação existente entre o retículo endoplasmático e a membrana celular. Então a correção do TPC fica para a próxima aula de biologia, parte 2. Então, é aí onde nós faremos a correção do TPC. Muito obrigado, eu espero que eu tenha ajudado. Partilhe, mostre aos seus amigos que ainda não viram conteúdos desses de preparação para o exame e tu verás que poderás ajudar ao seu amigo que está mais próximo, porque eu creio que estão à procura deste conteúdo. Muito obrigado e até a próxima ocasião.